Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. A nossa reflexão de hoje, ela vai estar no livro do Êxodo capítulo 35, versículo também 34, onde nosso texto ele vai nos dizer assim, desta maneira: também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. O nosso texto ele vai nos informar que o Senhor é Ele quem nos capacita. É Ele que capacita cada um de nós que se dispõe para ser instrumento seu para a realização da sua obra. Por isso eu quero dizer a você, não temas, não tenha medo de realizar a obra do Senhor, pois é Ele a quem nos capacita. Assim como Deus ele capacitou a Bezalel, Ele também pode nos capacitar. Diz as Sagradas Escrituras que Deus ele enche a Bezalel do seu espírito, no que se refere à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo o ofício. Podemos ver isso no versículo 34, que diz assim: lhe dispôs o coração para ensinar a outros. Nós identificamos que em nossa caminhada ela segue na contramão e seguindo antagonicamente ao mundo neste verso. São nos dias atuais em que muitos querem e desejam ensinar. Muitos almejam serem mestres e doutores, querem pregar, palestrar, sem ao menos antes passarem pelo crivo do aprendizado. Podemos observar que fases e etapas elas são queimadas, são puladas. Tudo isso caminhando em trilhos das ambições, das realizações de seus próprios egos e do seu próprio desejo. Muitos caminham e seguem a ensinar sem antes quererem ao menos ouvir. O que aprendemos é que, se queremos ensinar, precisamos antes sentar e aprender. E se desejamos ser ouvidos, precisamos nós, e sim, é necessário, muito mesmo, antes ouvir. A pergunta que fazemos aqui é: será que temos nos preparado devidamente para que estejamos habilitados para ensinar? A outra pergunta é: será que temos ouvido? E a quem temos ouvido? E o que também não se deixa de ser importante é o que nós temos ouvido. Meus amigos, para que possamos ter uma base fundamentada na palavra de Deus, a Bíblia nos ensina como adquirir a fé. A fé, ela vem sim pelo ouvir e não pelo falar, mas pelo ouvir a palavra de Deus. O mundo, ele tem nos falado de tudo, quer nos ensinar de tudo, menos do que é verdadeiramente necessário. E nós verdadeiramente necessitamos, nós precisamos ouvir da palavra de Deus. Querem e dão opiniões sobre o que não conhece. Eu aprendo e compartilho é que quem fala do que não sabe e do que desconhece acaba virando motivo de chacotas. A nossa Bíblia, ela nos diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Será que temos esperado o tempo certo para que o propósito de Deus aconteça, se cumpra em nossas vidas? Em nossa espera, nós não podemos, nem muito menos devemos estar na inércia. Esperando, sim, mas nunca parados, nem muito menos estagnados. Que venhamos e passemos a aguardar no Senhor o Kairos, o tempo de Deus. Mas sim, em constante atividade, em preparação, ouvindo e meditando na palavra de Deus. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, nos diz algo muito interessante. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Será que nós temos disposto um tempo para conhecer o Senhor? Quando conhecemos ao Senhor nosso Deus, há uma extrema necessidade, uma constante alegria em conhecê-lo mais e mais a Ele e a todas as suas maravilhas. Pois somente o nosso Deus, Ele é constantemente novo, sendo que em sua palavra Ele nunca muda.
A Bíblia, ela vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias, as desprezíveis, para aniquilar as que são. As nossas decisões fundamentadas e embasadas em Cristo Jesus, elas proclamarão e darão grandes testemunhos de que Deus, Ele é conosco em todos os nossos caminhos. Meus amigos, que venhamos a aprender com esta reflexão que no tempo certo, no momento certo, Deus, Ele estará nos capacitando e também nos usando. E melhor do que estar também no tempo certo é termos a consciência e de estarmos em concordância com o lugar certo, pois podemos até estarmos no tempo certo. Porém, a pergunta que é feita aqui é: será que tenho estado e ido ao lugar onde Deus quer realmente me usar? Eu aprendo e compartilho no Salmo de número 40, onde ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. Esperemos, que tenhamos paciência e aguardemos, sim, no Senhor nosso Deus, e não nos ensinos nem nos ensinamentos humanos e carnais que nos querem tirar, que nos querem desviar dos caminhos do Eterno. Amém? Meus amigos, eu quero te convidar a entregar as suas vidas a Jesus e a reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, e ser um instrumento e ser uma potência de Deus em suas mãos. Diga sim ao Senhor Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no seu livro da vida. Me perdoa, me liberta, me salva e me usa no seu tempo certo. E me usa no lugar em que o Senhor deseja mesmo me usar. Eu te entrego a minha vida e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Guardem essa reflexão em seu coração. Inscreva-se em nosso canal. Curta e compartilhe as reflexões. Ative também o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.